A gente é ensinado a não falar de dinheiro. A gente é ensinado que falar de dinheiro é feio, que é ostensivo. A gente é ensinado a não perguntar quanto que as pessoas ganham. A gente é ensinado a nem falar, às vezes, com um parceiro sobre o nosso custo de vida, sobre quanto que a gente tem guardado ou não tem. Muito menos falar entre amigos ou falar no espaço de trabalho. E eu acho isso grave. Grave principalmente porque a gente tem no Brasil uma mania de ostentar, mas ostentar bens, ostentar carro, viagem, bolsa, roupa, mas não falar do mais importante que é a educação financeira. Inclusive, tem um podcast que eu gosto muito que chama O que Tem na Sua Carteira. É feito pela B3, que é a Bolsa de Valores, e elas chamam convidadas, todas mulheres, para falar sobre dinheiro, sobre comportamento financeiro. Enfim, fica essa dica. Eu acho esse podcast realmente muito bom. Eu já ouvi quase todos os episódios e você vê como esse assunto é escasso, a gente não fala sobre isso e como isso faz parte da vida de todo mundo, seja na falta ou no excesso, na abundância, né? Eu, por exemplo, a minha vida é muito marcada pela questão financeira. Eu sempre tive muita sede de ganhar dinheiro porque eu vivi uma vida na infância e na adolescência de altos e baixos. Minha mãe e meu pai sempre foram autônomos. Eles nunca tiveram emprego fixo, sempre tiveram os próprios negócios. Então eu sempre tive uma vida muito instável. E eu lembro de ser uma criança que queria saber quanto as coisas custavam, saber quanto que as pessoas ganhavam, e isso era mal visto. E até hoje eu falo muito abertamente de dinheiro, e eu sou a única dos meus amigos que puxa esse assunto assim na cara dura e fala: eu tô ganhando tanto, agora aumentou para tanto, eu consegui guardar tanto. E eu entendo o constrangimento que possa existir nisso, entendo que tem pessoas que não querem se expor, porque tem gente que diante dessa exposição pode começar, sei lá, abusar um pouco do excesso de informação que tem. Tem gente que tem família que pede tudo emprestado. Enfim, tem de tudo no mundo. Eu entendo, por um lado, o não querer falar, não gostar de falar, mas eu observo também que tem uma questão de áreas. Então, por exemplo, o meu marido, ele é engenheiro de software, né, desenvolvedor. E nessa área de desenvolvedor de software, de tecnologia, a galera fala muito mais abertamente de dinheiro. Por quê? Porque é uma área em que se paga geralmente muito bem. Observo também que, por exemplo, na advocacia, né? Tô falando tudo isso sobre Brasil, tá, gente? Eu não tenho contexto mundial para falar, mas as minhas amigas que são advogadas, elas também têm mais transparência financeira, por exemplo, dentro do plano de carreira de escritórios. Eu vim do mercado da arquitetura, hoje em dia eu trabalho com marketing digital e eu vejo que tem uma diferença gritante. Na arquitetura se fala pouquíssimo sobre dinheiro, no marketing digital, no mundo dos infoprodutos se fala muito, inclusive se ostenta quanto que vende X milhões em produtos digitais. Eu não gosto desse vender X milhões. Eu não acho isso legal de ostentar, porque eu acho que isso por si só não diz tanto assim sobre a qualidade de um profissional, mas isso é outro assunto. Enfim, no mercado de arquitetura se fala pouquíssimo sobre dinheiro e é um mercado que especificamente me incomoda, porque grandes escritórios muitas vezes só existem porque existe um financiamento muito forte por trás, particular. Então, a pessoa ou a família, ou tem alguém ali que segura o caixa do escritório por muitos anos até o escritório ser sustentável. Outro ponto, por que me incomoda na arquitetura não falar de dinheiro? Porque os escritórios, de maneira geral, pagam pouco. Em São Paulo se paga mal, mas fora de São Paulo, no resto do Brasil, se paga ainda pior. A gente teve uma inflação absurda nos últimos anos e realmente tá muito difícil ser adulto na nossa geração, né? A nossa geração que tá aí com 30 tá se ferrando em relação ao que os nossos pais viveram, porque eles tinham mais poder de compra. O nosso poder de compra tá muito baixo, porque o dinheiro tá desvalorizado. Então, se o salário de 4 mil reais como arquiteto já era ruim quando eu me formei, porque não pagava o custo de vida de São Paulo, hoje em dia, existia ainda um salário assim de 4 mil reais para um arquiteto recém-formado, é ainda pior. E aí que entra o ponto do porquê que a gente deveria falar de dinheiro. Porque quando a gente não fala, a gente deixa de ter poder sobre isso. A gente deixa de ter poder de negociação. Então, se todo mundo fala de dinheiro, se você senta numa mesa e os seus amigos falam, olha, eu ganho isso, eu ganho aquilo, eu tenho ajuda, eu não tenho ajuda, putz, eu tô gastando tanto, mas eu tô juntando tanto. Se todo mundo fala sobre o assunto, você consegue, às vezes, chegar no dia seguinte no seu trabalho e negociar. E falar, olha,
fulano, eu vi que fulano no escritório tal ganha isso, ciclano ganha isso, o mercado tá pagando isso. Eu queria entender o que que é viável. Por quê? Porque o meu custo de vida é esse. Porque a gente tem essa cultura, né, de achar que a gente trabalha para pagar nosso custo de vida, mas tem várias outras coisas que fazem parte de fazer um bom trabalho, entre elas descansar com qualidade, é fundamental, se divertir e aprender coisas novas. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando, eu tenho bastante tempo no meu trabalho que eu me dedico a estudar. E não é uma dedicação que vai me dar um retorno financeiro imediato, é um retorno financeiro que é difícil de mensurar, mas ele definitivamente existe. Quando a gente fica criando tabu sobre dinheiro, a gente simplifica muito as coisas, como se trabalhar fosse levantar, sair de casa, ir para um escritório, sentar, trabalhar e voltar. E não é, para você estar lá naquelas X horas por dia, você precisa estar bem, você precisa estar inteiro, você precisa estar saudável, você precisa estar descansado, você precisa existir como ser humano. E existir custa na sociedade de hoje. E se a gente não fala sobre o custo das coisas, a gente sempre vai estar à mercê do que quem está pagando a conta, quem está pagando o salário definir. E eu não tô dizendo isso para vilanizar quem é patrão, porque não, enfim, acho que nunca, não é essa discussão que eu quero ter aqui, porque essa discussão é uma discussão muito maior, muito mais política, mas a questão é, vocês precisam falar mais de dinheiro, especialmente em profissões mal remuneradas. Porque é falando de dinheiro que existe uma organização, que vai existir uma organização entre as pessoas, entre os pares, entre a classe, para que sejam reivindicadas melhores condições de trabalho. Então, antigamente, quando na geração dos nossos pais, da galera que está com 60 anos hoje em dia, até mais velhos, as profissões eram muito organizadas, porque existiam classes, e dentro das classes existiam sindicatos. E a sociedade era muito mais caxias, né? Então as leis também eram mais caxias, e você tinha emprego sempre formal, a minoria dos empregos, né? Hoje em dia o negócio está muito diferente. Hoje em dia, arquiteto CLT conheço 3, os outros 500 não são CLT. Então já não tem uma organização de classe, de sindicato. Agora você pega profissões mais organizadas, como profissões de cargos públicos, né? Tem sindicato. Médicos têm sindicato. E aí, por exemplo, a galera que trabalha com tecnologia, eles não têm um sindicato, mas eles são organizados como classe, eles se comunicam entre eles. Eles se comunicam pelas redes sociais, eles se comunicam por fórum, por Discord, por Twitter. Eles usam a internet para se comunicar entre eles, para se organizar e para se ajudar. E tem muitas outras profissões, especialmente as criativas. Eu sinto que as profissões criativas, elas são mais organizadas, inclusive, por causa de ego, por causa de uma conspiração que a gente faz um contra os outros, do tipo, eu quero estar melhor. Eu não vou falar quanto eu ganho. Aí acha que prestígio vai pagar a conta. Não paga a conta. E outra, é ainda pior. Porque você vai para um escritório bacana, para uma agência bacana, se você não tem dinheiro da sua família para bancar suas férias num lugar legal, você é o esquisito. Se você chega lá e tá mal vestido, você é mal visto. Então é muito mais cruel do que as pessoas imaginam. E eu não tô falando isso baseado em algum lugar específico. Eu tô falando de muitas pessoas que eu ouço, que eu converso, lugares que eu conheço. E é isso. O intuito não é vilanizar um lugar ou vilanizar um patrão. Não é isso, gente. A questão é: esquece patrão, esquece escritório, esquece quem tá pagando seu salário. Olha para você e para sua rede e começa a falar de dinheiro, porque vai te ajudar a se organizar mais, tanto pessoalmente, nas suas finanças pessoais, quanto ter mais objetivo na sua vida, ter pontos concretos de onde você quer ir. Você conversando com as pessoas, você consegue saber, olha, fulano deu esse passo, esse salto, eu posso dar esse salto financeiro. É importante ter objetivo, é importante saber quanto que você quer ganhar. Você precisa ter um norte, você precisa saber onde você quer ir com a sua vida, e não simplesmente ficar vivendo a sua vida e deixando a coisa acontecer. Afinal, a vida é uma só, você só tem a sua idade hoje, amanhã você já é mais velho, depois você é mais velho, e aí passou a sua vida e você tá lá aposentado. Quer dizer, aposentado você não vai estar, provavelmente. Você vai estar lá com 65 anos sem conseguir se aposentar porque você nunca se preocupou em falar de dinheiro, em organizar sua vida financeira. Então, o que eu tô dizendo é, fale de dinheiro com seus amigos. Se você tem muito constrangimento em falar, você começa falando com a pessoa que você sente mais à vontade, depois você fala com outra, depois você fala com outra, e começa a se organizar. E também vai acabar acontecendo uma organização de classe, ainda que seja em pequenas bolhas que vão se formando. Eu acho isso fundamental. E para encerrar, eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei
Teve uma época que eu entrei num escritório de arquitetura e tinham vários níveis de arquiteto, arquiteto 1, 2, 3. E eu entrei no nível arquiteto 1 e eu ganhava o maior salário do nível. E eu fui descobrir isso depois. E aí eu descobri que eu ganhava o maior salário porque eu negociei quando eu entrei, eu cheguei, eu apresentei e falei, olha, eu tenho essa experiência, eu acho que vai ser útil por isso, aquilo, e eu quero esse salário, e aí eu consegui negociar e consegui ter o salário que eu queria. Eu não queria ter o maior salário do nível tal. Eu só queria aquele salário. Ficou uma situação chata, porque eu entrei depois, eu ganhava mais que as outras pessoas que estavam lá mais tempo, que estavam esperando ser promovidas, não sei o quê. E assim, se todo mundo conversasse, se fosse uma coisa assim, não, gente, eu entrei, eu ganho isso porque eu negociei isso, aquilo, a outra pessoa ia descer lá e falar assim: olha, fulano tá ganhando isso por causa disso, disso, aquilo. Eu acho justo eu ganhar isso aqui também. Porque eu não tenho A, B, C, mas eu tenho D, E, F, eu tenho outras competências. E aí você consegue negociar. Só que ninguém é muito engraçado. As pessoas parecem vergonha de pedir aumento, vergonha de negociar salário, vergonha de falar que elas precisam de mais dinheiro. Como se fosse um demérito você querer mais dinheiro. E não é demérito nenhum, pelo contrário, acho que é mais do que justo. A gente tem que ganhar muito mais do que a gente custa para a gente poder guardar e ter mais qualidade de vida no futuro. Especialmente essa geração que vai ter dificuldade de se aposentar. Enfim, eu lembro que ficou toda uma situação nesse escritório e ficou chato, assim. Gente, pelo amor de Deus, não é ruim uma pessoa ganhar mais. O ruim é as outras não ganharem bem também. Bem, nem era muito na época. E aí a merda foi que depois eu acabei indo bem, assim, no trabalho no escritório. No começo dei uma penada ali, mas passou 6 meses, teve uma avaliação, fui bem. Passou um ano, tive outra avaliação, fui bem e falei, gente, e aí? E um aumento? Porque vocês estão me avaliando bem, mas não tem aumento. Aí me falaram, é porque você já tá no nível máximo desse salário. E aí, para você passar para ser arquiteta 2, você tem que ter X anos de formada, então a gente não pode te dar um aumento, e a gente só vai poder te dar um aumento daqui a X anos, e vai ser um aumento de R$ 1.000. Para mim, não fazia nenhum sentido eu ter que esperar X anos para ganhar um aumento baseado no meu tempo de formada e não na minha performance. E aí que eu decidi, quando eu tive esse dado, essa informação, eu tomei a decisão de sair do escritório. Mas isso para dizer que saber e falar de dinheiro, se eu não tivesse tido essa conversa, se eu não tivesse pedido esse aumento, talvez eu ficasse lá mais 6 meses, mais 8 meses, mais um ano, numa expectativa de um aumento que não ia vir. E assim, eu tô falando aqui, dando uma criticada, mas eu fui muito feliz nos lugares que eu trabalhei. Eu trabalhei em lugares muito legais, eu tive experiências ótimas. Mas, de fato, eu não tenho como elogiar a remuneração de nenhum escritório de arquitetura, nem os que eu trabalhei, nem os que eu não trabalhei, porque eu acho lamentável a situação financeira dos escritórios de arquitetura. E eu acho que é justamente por isso que a gente precisa falar mais disso. E aí, de novo, estou falando de arquitetura porque é a área que eu tenho mais conhecimento, mas isso vai se aplicar para publicidade, para outras artes e para qualquer outra profissão e área que é desvalorizada. Então, falem sobre dinheiro, não tenham tanta vergonha, tá tudo bem. Talvez você se sinta mal num primeiro momento, porque eu acho que é bem assustador lidar com dinheiro na vida adulta, especialmente quando você tem falta dele. Mas eu acho que é lidando, principalmente com a parte difícil, que a gente consegue criar planos concretos para conquistar o que a gente quer e chegar onde a gente quer. Então é isso. Eu tô fazendo esse vídeo sobre dinheiro porque eu vou fazer um vídeo sobre transição de carreira, só que eu não consigo falar sobre transição de carreira sem ter essa conversa de dinheiro antes. Então achei que era muito importante falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.